Dormir com o cabelo molhado, usar boné, será que faz realmente a gente perder cabelo? Quem nunca ouviu falar em casa da mãe, de uma tia ou de uma avó, não dorme com esse cabelo molhado que tu vai começar a perder tudo, porque tu lava muito esse teu cabelo, é por isso que tu tá perdendo tanto. Hoje a gente vai fazer uma matéria especial aqui com um especialista nisso, Dr. Volk Weiss. Obrigado pela tua presença aqui no nosso Sinta-se Bem. Obrigado. E a gente vai falar justamente sobre esses mitos, o que é mito e o que é verdade, dessas crendices populares, dessas coisas que todo mundo fala por aí, que você perde cabelo por isso, perde cabelo por aquilo. A gente já tem uma série de matérias com o Dr. Volk Weiss explicando as principais causas da perda de cabelo. Se liga lá no nosso canal do YouTube, se tu ainda não te inscreveu, te inscreve e acompanha todos os outros conteúdos que ele já conversou com a gente aqui. Mas hoje em específico a gente vai contar pra vocês o que é mito, o que é verdade dessas coisas que todo mundo fala por aí. Eu vou colar, obviamente, né? Porque a gente escreveu um dos principais mitos e verdades. Se vocês perceberam, eu comecei a matéria muito sorridente, né? Porque eu tô lembrando tudo que eu já ouvi nesse sentido e que ainda escuto hoje muito, que é realmente muito comum a gente ouvir. Vamos lá começar então pela primeira delas, e eu acho que uma das mais famosas, né, doutor? Dormir com o cabelo molhado. Tomei banho, deitei, vou ficar careca? Pelo amor de Deus, me dizem que eu faço isso todos os dias praticamente. Chego, tomo banho pra dormir, vou ficar careca eu. Cássio, se você tiver genética pra ficar careca, você vai. Mesmo se eu secar ele pra dormir. Mesmo se você secar também. Então não é o fato de dormir com o cabelo molhado que vai desenvolver a calvície. Não que nós simplesmente achamos que dormir de cabelo molhado está ok. Porque a umidade em excesso no couro cabeludo ele favorece, por exemplo, o desenvolvimento, a piora ou o desenvolvimento da dermatite seborreica, que é aquela caspa, aquele funguinho no couro cabeludo. Então, por esse lado está correto. Manter o cabelo seco, ele ajuda a controlar essa proliferação de fungo e talvez até de algumas bactérias. Se uma infecção no couro cabeludo causada por isso ocorrer, a gente pode até ter um comprometimento da qualidade da raiz dos fios, mas normalmente não. Então, o cabelo molhado na hora de dormir não vai causar perda de cabelo, não vai causar calvície, mas não é saudável para o couro cabeludo. Em função de outras coisas associadas à Exatamente. saúde. Próximo ponto. Lavar e secar demais. Tu tá perdendo cabelo porque tu toma muito banho, tu seca esse cabelo todos os dias, tu seca esse cabelo que já tá seco. Muitas mulheres têm esse costume, Sim. né? O cabelo tá seco, dá aquela amassadinha, passa lá o secador para dar uma alisadinha, para sair de casa um pouco mais esteticamente legal. E aí, doutor? Esse é um mito especialmente que cabe especialmente às mulheres. Então existe essa cultura do não precisamos lavar o cabelo todos os dias, isso não é necessário, até pelo volume capilar e ser muito trabalhoso. Os homens que usam o cabelo curto, eles têm uma grande facilidade, uma velocidade em lavar, secar, e as mulheres não. Então as mulheres têm sempre, eu brinco que é uma novela, né? Desde você até o dia em que vai lavar o cabelo, nós temos que escolher bem. A agenda tem que estar tranquilo, porque é um ritual longo. E aquelas mulheres que gastam muito tempo nisso, às vezes acabam se preocupando. Será que eu não posso ter uma perda maior? Aí vem a história da vovó, da mãe, que vai lá e dá aquela pitadinha. Realmente, se você lavar demais esse cabelão, você vai perder o cabelo. Então, é importante nós entendermos que todos os dias ocorre uma queda de fios natural que vai de 80 a 120 fios. Vamos estabelecer como 100 fios ao dia. E esse cabelo ele se desprende, é aquele cabelo que solta quando a gente faz uma tração leve. Esse fio ele desprende principalmente na hora que nós penteamos ou lavamos, ou seja, no banho. Então é natural que no banho, ao estar lavando o seu cabelo, você perceba que solta uma quantidade maior de fios. Mas você não está provocando uma queda, você só está tirando aquilo que vai soltar ao longo do dia. Aí vejam que curioso, de onde saiu esse mito. As mulheres que têm o cabelo comprido perdem 100 fios ao dia. Mas se elas não lavar o cabelo nesse dia, não vai cair todos os fios nesse dia. Por exemplo, vão cair 40, 50. E esses outros 50 que soltariam na limpeza, na lavagem, vão ficar ali presos. E eles vão cair quando? Na lavagem do dia
seguinte. Então, se nós protelarmos a lavagem por alguma viagem, um compromisso, falta de tempo, lavou a cada 3 dias, por exemplo, você vai ter um acúmulo de cabelo maior ainda. Então, isso gera essa falsa sensação de que quando eu vou lavar é que eu provoco a queda do cabelo. Se você lavar todos os dias, simplesmente vai desprender o fio que estava para desprender naquele dia. Essa que é a verdade. Então já é um processo natural. Natural. E que não existe como a gente agravar ou não, vai acontecer. Então se você lavar, você já vai se livrar deles aquele dia, senão isso vai ficar com você. Vai ficar acumulado. E o secar o cabelo vem junto. Também, é o momento de pentear, Passar de escovar escova. o cabelo, vai soltar. Ninguém escova o cabelo com tanta força que arranca os fios. Isso, pelo menos, o normal é isso. Pelo menos seria aconselhável, Exatamente. pessoal. Então assim, não vamos puxar para arrancar não, porque... Então você que tem o cabelo oleoso, que tem aquela necessidade de lavar, que chega no final do dia e sente que o cabelo está sujo, pode lavar o cabelo sem peso na consciência, fazer o teu ritual lá diário, escolher um shampoo bom para não danificar o fio, né? E fica tranquilo que não vai desenvolver calvície ou perda de cabelo em função da limpeza. Esclarecido esse ponto, vamos para o nosso último ponto da pauta de hoje, que também é bastante comentado, sobre tratamentos químicos. Mulheres, principalmente, que se submetem a muitos tratamentos químicos, estamos falando de mechas, alisamentos e por aí vai. A gente sabe que alguns desses produtos são realmente muito fortes, né? Existem componentes um tanto quanto nocivos para o nosso organismo como um todo. Mas especificamente falando de queda de cabelo, influencia? Bom, você comentou um assunto bem importante então, que é essa da toxicidade de produtos químicos usados para o couro cabeludo. Felizmente, por um esforço dos profissionais de saúde, da imprensa também, está se criando uma consciência a respeito de o que usar, de que profissional eu vou escolher para fazer o tratamento. Então, o público está um pouco mais esperto quanto a isso e não se submete mais tanto a tratamentos tão arriscados, no geral. Mas, quando a gente está falando em química capilar, alisamento, tintura, descolorir, né, fazer as mechas, na verdade nós estamos falando de tratamento do fio, da haste capilar e não da raiz, certo? Tanto é que as mulheres bem sabem, os homens não todos, que quem pinta o cabelo ou quem faz o alisamento, de tempo em tempo tem que fazer novamente. Por quê? Tem que fazer naquele fio que está nascendo. Então aquele fio que ele vai nascer, ele nasce com as características dele. Se ele é escuro, ele nasce escuro, você vai ter que pintar ele, se você quer clareá-lo, né? Se ele é crespo e você quer alisar ele, você vai ter que alisar aquela parte que cresceu. Então, esses tratamentos eles não agem na raiz. E o nosso grande medo de perda capilar acontece quando o problema se dá na raiz. Então, felizmente, os tratamentos químicos capilares, eles não afetam a raiz capilar, o couro cabeludo, apenas o fio. O que nós temos, quem usa muita química, sabe, o cabelo vai ficar quebradiço, opaco, o comprimento do cabelo vai diminuindo porque as pontas vão quebrando, então nós teremos um problema no fio. No momento que a gente diminuir o uso da química, deixar o cabelo mais natural, nós vamos acabar voltando a ter o volume e o comprimento, certo? Então, os produtos químicos, os tratamentos químicos não causam calvície, não causam perda capilar, com problemas na raiz, sim o problema no fio, tá? Mas tem uma outra coisa que entra junto com esses tratamentos, que é importante citar, que é o uso dos mega hair. Tanto o mega hair de faixinha, quanto aquele que são colados, ou os de clipe que são colocados. Eu chamo bastante atenção ao mega hair, porque ele acaba sendo usado por mulheres que já têm um pouco menos de volume capilar, e ela usa o mega hair então para dar aquele volume, aquela beleza do cabelo que ela gostaria de ter. Mas lembre-se que nós estamos pendurando alguma coisa que tem peso. E essa raiz do fio onde o mega hair é preso, ela vai sofrer uma tração por esse peso. E ela pode desenvolver uma coisa que nós chamamos de alopecia de tração. Ou seja, uma área de raízes que vão parar de produzir os fios de tanto que elas foram tracionadas. Então o uso do mega hair tem que ser bem avaliado. A minha indicação é que ele seja feito esporadicamente para eventos festivos, eventos importantes e não diariamente. Quem usa o mega hair diariamente vai ter alopecia em um certo momento, certo?
esclarecidos os mitos aí, então, vocês viram que tudo é mito, né, pessoal? Então pode ficar tranquilo. E mais importante de tudo isso, qualquer episódio de perda capilar, o mais importante a fazer é procurar um especialista, né? Do que ficar tentando achar culpado junto com a mãe, junto com a avó, junto com a família. Dr. Volkweis, muito obrigado pelos esclarecimentos e pela presença aqui no nosso Sinta-se Bem. Fica com a gente que tem muito mais conhecimento ainda por vir aqui no nosso programa. Até mais.